Então, Gisele, assim, ó, o que, que você pensa, assim, ó, eu não digo segredos, sei lá, técnicas, né? Pra gente, o que, que a gente tem que olhar, assim, ó, na hora de... Tá, a gente tem que saber a planta daninha, perfeito, que a gente tem lá, mas o que, que é importante... Vamos falar dessas ervas de difícil controle? Pé de galinha, eu lembro até que tu tem um post lá no Instagram, que só eu acho que eu olhei umas 4 vezes, né? Porque tu deu umas dicas top, até quem já segue a Gisele lá, né? Gisele, como é que é o Instagram? Gisele.qph. É gisele.qph, já segue lá, que tem um monte de dicas legais lá. E eu lembro que aqui a gente tem bastante problema de pé de galinha. E então, assim, o que, que você pensa assim, não, Leandro, ó, tu tem que entender isso, tem que fazer o que pra gente poder ter, então, essa boa dessecação aí, pra implantar uma lavoura de milho, de trigo, qualquer coisa legal, assim. Legal. Sabe, Leandro, que eu falo muito para as pessoas assim, ó, manejo integral de plantas daninhas. Por mais que a gente constrói pilares, que primeiro é conhecer o inimigo. Por exemplo, uma vassourinha de botão, ela pode chegar 10 vezes do que você, de raiz, o que você enxerga de parte aérea. Sim. Se você tiver um solo descompactado, por exemplo, que é para as altas produtividades, também é um ambiente favorável para a planta daninha. Então, se você descuida nesses altos potenciais, ela vira um monstrinho. Então, aí as doses acabam sendo até maiores, tá? Mas o mais importante desse manejo, que eu coloco uma barrinha em cima, é que assim, ó, a pessoa mais importante para isso dar certo é você, com conhecimento de cada talhão que você tem. Então, o que, que a gente pega? As informações locais e adapta no manejo. Então, vassourinha de botão. Se sistema radicular é o mais agressivo, é lá que eu tenho que chegar. Folha é veículo, ou nem preciso de folha. Eu tenho que matar raiz. Se eu não matar raiz... Aí as pessoas, muitas vezes eu vejo que, assim, muitas vezes ficam queimando folha. Queimando folha, mas quais são os herbicidas para matar essa raiz? Né? E vassourinha de botão, o que eu já descobri nesse Brasil desde 2018, são 7 espécies. E tem muito mais, né? Tem muito mais. Então, cada espécie de vassourinha de botão, ontem mesmo eu vi 3 na mesma fazenda. Cada espécie responde de forma diferente. Agora, por isso que eu preciso de um manejo que muitas vezes esse herbicida vai responder para esse para outra espécie. Então, a gente faz um manejo robusto, muitas vezes, mas existem momentos que é muito mais fácil, muito mais tranquilo. O principal ponto de plantas daninhas como essa é você não chegar para plantar soja com uma infestação muito alta. Você tem que trabalhar antes, tá? E realmente matando raiz. Se você não pensar na raiz. Agora, assim, ó, quando pensa em raiz, turma, e a gente fala de diferentes espécies, tem espécies que quando você pica ela fica aquele estoquinho, por exemplo, passei uma niveladora, né? Fica aquele estoquinho de galho e resto de planta, ela enraiza dali. Certo. Então, aquilo ali não é função de pré-emergente. Aquilo realmente, você precisa de produtos mimetizadores de auxina, que muitas vezes não vai ser o 2,4-D. A gente vai estar trabalhando entre triclopir, fluroxipir, um pouco de aloxifeno, e justamente para conseguir controlar aquilo. Agora, se eu conheço a espécie que eu tenho, eu vou adaptando muitas vezes a cobertura que eu vou usar. A própria braquiária, que é excelente. Excelente. Melhor herbicida que existe. É o melhor herbicida que existe. Só que muitas áreas eu fui no Maranhão que o cara falou assim, Gisele, sempre escutei isso e olha como tá a minha braquiária, tá coalhada de vassourinha de botão. Cheguei lá, qual que era a espécie que ele tinha? Essa. E como que ele fez a braquiária? Com a niveladora. O que que ele fez? Disseminou, não aplicou nada antes. Ele esperou ela rebrotar. Assim, turma, eu falo que para herbicida e manejo de planta daninha, o dinheiro é o mesmo. Sim. A diferença é você ter informação para você distribuir o dinheiro melhor. Então, o que ele fez na cabeça dele? Falaram para ele, eu esperei rebrotar, ou seja, já criou mais parte reprodutiva. Aplicou herbicida, jogou a semente de braquiária e nivelou. Se ele tivesse feito o contrário, colheu a soja, aplicado aquele herbicida, depois semeado a braquiária, às vezes de uma forma diferente, ele poderia ter tido um sucesso melhor. Pois é. Então, as mesmas ferramentas, a própria braquiária, que ele estava assim frustrado, falou, parece que não me ajudou. Aí outro ponto, se ele tivesse feito a braquiária, que realmente a braquiária evita muito a questão da sementeira, né? Não nasce vassourinha. Buva não nasce nada. Excelente, que é fotoblasto excelente, perfeito. A questão é tratar a braquiária. Você tem que também, o que perenizou, cuidar dela e não abandonar ela lá, né? É isso, Gisele. Eu acho que essa é a mensagem. Mas agora me vem um negócio, em vez de tu concorda na cabeça, que a gente sempre aquela história, né? Até acho que isso é outro negócio, talvez, de desaprender, Matheus. Assim, vamos lá, se tu tem um pouquinho de folha, né? Pouca folha.
Que a gente tem aquela ideia, tipo, tem que rebrotar para pegar mais o herbicida, tipo, mas talvez justamente aquelas 3, 4 folhinhas que tem a capacidade de fazer fotossíntese. Se você matar elas, teoricamente fazer aquilo já acabou com a fonte de energia da planta. Não sei, será que isso não tem a ver, né, tipo, ou sei lá, proporcionalmente até de você matar a folha, seria mais fácil, até com um pouquinho de folha só para absorver? Vocês imaginam eu avaliando isso quando a gente começou a avaliar pós-colheita com aplicação sem folha? Se você gostou do conteúdo e acredita que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, clique agora no botão compartilhar e encaminhe esse vídeo para alguém que vai se beneficiar desse assunto.